Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai retomar nossas aulas de matemática no segundo ano, tá certo? Então fica ligadinho aí para a gente começar a nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje é falando sobre o quê? Sobre medidas de tempo mais uma vez, tá bom? A gente vai falar sobre algumas coisas de medida de tempo, né? Vamos revisar aí também algumas coisas durante esse dia, tá bom? Então, atenção aí e vamos pegar aí o nosso material de hoje, que é o quê? Que é o lápis, a borracha e o caderno. Vamos lá pegando todo mundo aí, tá certo? Para a gente poder iniciar a nossa aula, tá bom? E aí, já pegaram o material? Tá tudo certinho? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Nossa aula de hoje, ela é sobre identificar a sequência de acontecimentos relativos a um dia. A gente já estudou na aula anterior que nós tínhamos a sequência, né, do dia. O dia vai se passando e a gente vai fazendo várias coisas durante o dia. Então, isso vai nos mostrar hoje a sequência correta. O que a gente faz primeiro, o que a gente não faz, o que a gente faz só à noite, o que a gente faz só pela tarde, pela manhã, que são os horários que a gente já discriminou aí em relação ao dia inteiro, não é isso? Nós vimos nas aulas anteriores como é que a gente media o tempo para saber se era de dia ou de noite, para onde a gente tinha que olhar, não é isso? Então, assim, para a gente revisar, para onde a gente olha para saber se é dia ou é noite? Qual é o fator primordial? Isso mesmo. O dia, ele é dado pela luz do sol, não é isso? E quando o sol se põe, não é isso? Sobe a noite, não é isso? No caso, iluminados pela lua, tá bom? Então, de dia, sol, de noite, lua, não é isso? Facinho demais, não é não? Aí o que acontece? Nós temos vários fatos que a gente faz de dia e faz à noite e nós temos esta divisão. Além do mais, nós temos também a madrugada, né? Que é a hora, né, que a maioria das pessoas estão dormindo, tá? Então, essa hora aí que é chamada de madrugada, tá? Muitas pessoas também trabalham na madrugada, né? Os médicos, pessoal de posto de gasolina, entre outras pessoas trabalham na madrugada, tá bom? Mas a maioria delas nessa hora está dormindo, tá bom? Então, ó, como eu falei para vocês, nós temos aí os períodos do dia, que é o quê? Nós temos a manhã, a tarde e a noite, não é isso? Então, assim, pela manhã é quando o sol nasce, como eu já falei para vocês. O sol nasce, a gente vai acordando, os primeiros raios de sol, o dia vai se clareando, não é isso? E a gente já segue o dia. E nós temos várias sequências que a gente faz durante a manhã. A gente vai ver aí, né, ao decorrer da nossa aula de hoje. Nós temos a tarde, né, que é o período aqui, no caso, no nosso estado, na nossa cidade, é o período mais quente, né, do dia, não é isso? E nós temos aí a noite, que é quando o sol se põe, né, e a gente utiliza aí a iluminação, né, dos postes, lâmpadas, para a gente poder realizar outras coisas aí em relação a isso, não é isso? Então a gente vai ver aqui mais ou menos quais são essas relações, vamos fazer atividades sobre elas, tá, ao decorrer da aula de hoje, tá certo? Então, por exemplo, pela manhã, né, eu já postei essa figura para vocês em alguma aula anterior, mas eu estou postando de novo para vocês verem. Pela manhã, os primeiros raios de sol, né, batem e está numa bela praia, né, uma bonita foto, o sol nasce, né, e a gente já vai seguindo o padrão para poder a gente começar o nosso dia. Primeira coisa de começar o nosso dia seria o quê? A gente vai fazer o quê? A gente vai o quê? Vai acordar, não é isso? Aí, ó, nenenzinho acordando, bocejando aí para acordar e tudo mais. A gente já vai acordando aí alegre e tudo. Depois, a gente vai tomar aquele velho café, não é isso? Ou eu pulei alguma coisa? Ah, tá certo. Depois de acordar, muitas pessoas vão logo tomar banho, não é isso? Vão logo escovar os dentes e depois é que vão tomar café, não é isso? Então, eu pulei aí
essa sequência, não foi isso? Então, essa sequência, ela é dada por conta disso. Pela manhã, por exemplo, nós temos uma sequência, nós temos aí uma forma da gente estar periodizando. O que seria periodizar? É colocar, né, numa sequência cronológica, de acordo com o tempo, vai se passando, a gente vai fazendo as coisas até, né, chegar no término. Por exemplo, pela manhã, já falei para vocês, a primeira coisa que a gente faz é acordar, não é isso? Aí eu coloquei logo café da manhã direto. Muita gente aí já disse logo, eita, professor, tá errado, como é que eu acordo e já vou tomar café? Tem que o quê? Vão tomar banho primeiro, escovar os dentes, vão botar uma roupa, depois vão tomar café, não é isso? Depois de tomar café da manhã, alguns alunos vão para a escola, né? Quem estuda de manhã vai para a escola. Infelizmente agora não está indo para a escola, mas tem aula na TV pela manhã, né? Vai assistir aula pela TV pela manhã. E quem não tem, quem estuda à tarde, né? Vai fazer as tarefas ou vai brincar se já tiver feito, né? Depois de tomar café, não é isso? Aí nós temos a tarde, como eu falei para vocês, a tarde, né? É o horário mais quente do dia, para nós aqui no caso. E assim, é onde o sol está, ele começa depois do meio-dia, né? Isso, à tarde. Que é o meio-dia é quando, o nome já diz, meio, metade. É quando o sol está lá em cima, né? Bem no centro da gente, dividindo, né, em dois. Por isso que ele diz que é meio-dia, tá? Então, meio-dia é quando o sol está em cima da gente. Aí a gente já sabe que é meio-dia. Muitas vezes, como eu falei antigamente, o pessoal se posicionava pelo sol e sabia quando era meio-dia porque o sol estava lá centralizado em cima da gente, tá? À tarde, a gente vai o quê? A gente almoça, né? A gente vai comparar o almoço aí com meio-dia, mas se almoçar antes do meio-dia é de manhã, se almoçar depois é à tarde, né, já. E aí, à tarde, a gente vai fazer várias coisas, como tomar banho para ir para a escola, como ir brincar, né? Quando o sol estiver caindo mais e tiver um clima mais frio, não é isso? E aí nós temos os horários específicos. Temos no horário do nosso lanche, não é isso? Que é muito legal também, lanchar à tarde. E várias outras coisas que a gente faz à tarde também. E se tiver aula à tarde, já se preparar para assistir aula de tarde, não é isso? E nós temos aqui a nossa noite, não é? A noite, ela é usada, muito usada, né? Para a gente fazer várias e várias coisas agora, não é isso? Porque nós temos luz, né? Foi criada a lâmpada e tudo mais, e nós temos luz. Antigamente, quando não tinha luz, nos interior também, que a gente era iluminado por uma lamparina, por uma vela, era difícil fazer alguma coisa, porque ninguém via nada, então todo mundo já se recolhia em casa, já e dormia cedo, para quando os primeiros raios de sol começar a surgir, já acordava para ir trabalhar, né? Então, agora não, agora à noite dá para a gente fazer várias coisas, como por exemplo, a gente pode ir ao shopping à noite, não é isso? A gente pode brincar à noite também, a gente pode assistir televisão à noite, mas tem alguns hábitos à noite que a gente não deixa, não é isso? Que são primordiais, que é na hora de dormir, não é isso? Na hora de dormir, o que vocês fazem? A gente vai tomar banho, escova os dentes novamente, coloca o pijama, uma roupinha leve e vai dormir, não é isso? Concordam comigo? Olha, ó, nós vamos escovar os dentes, tomar um banho e dormir, tá? Mas antes disso, a gente tem o quê? A gente tem o horário da nossa janta, né? Que é o nosso jantar, que é a alimentação, nós temos 3 alimentações principais, que é o café, o almoço e a janta, não é isso? Sempre nessa ordem cronológica. A gente toma café primeiro, logo mais ao meio-dia nós almoçamos e à noite a gente janta para ir dormir, não é isso? Pois é, então essa aí é a nossa parte que a gente faz, né? O nosso cronograma do dia que a gente faz para poder, né, ter a nossa sequência lógica, né? Porque não tem como almoçar à noite, tem? Não, né? E nem tomar café da manhã de tarde. Não tem como, né?
Então, esses horários aí são bem específicos. E tudo isso, gente, é melhorado ainda por conta do nosso relógio, tá? O relógio ajudou muito a gente saber as horas e saber controlar o horário que a gente vai fazer alguma coisa no dia. Por exemplo, se eu for para a escola pela manhã, a minha escola começa a aula às 7 horas da manhã. Então eu acordo às 6, aí eu vou tomar banho, vou escovar meus dentes, muitas vezes lavar o cabelo, né, e tal. Depois eu me visto, aí depois eu vou fazer o quê? Depois eu vou tomar café e, dependendo da onde vocês morem, né, eu pelo menos moro perto da minha escola. Então eu levo o quê? 15 minutos para chegar. Então antes de 15 minutos para as 7, eu já vou para a minha escola. Chego lá antes de 7 horas. Então, esse aí é meu cronograma pela manhã cedo. Então o relógio ajuda muito a gente saber as horas, não é isso? Tranquilo? Então assim, ó, a formação do dia. O dia possui 24 horas, né? Como vocês sabem, como a gente já estudou aí nas aulas anteriores. Metade dessas horas estão durante o dia e metade durante a noite. Então assim, ó, se nós temos 24 horas, então 12 horas nós estamos sobre a luz do sol. E 12 horas nós estamos sobre a luz da lua, não é isso? Então, 12 horas é dia e 12 horas é noite, tá certo? Geralmente, o dia, ele funciona assim, de 6 horas do dia, né, até 18 horas, né, funciona o dia. E depois, de 18 às 6 horas da manhã de novo, é a noite, tá? Então, 18, 19, 20, 21, até as 6 horas do outro dia é noite. Então, sempre é dividido metade e metade, não é isso? Então, assim, sabendo disso, já sabendo de várias informações sobre o dia, a gente vai agora ver algumas questões, tá certo? Para a gente estudar aí sobre esta parte, tá bom? Então, atenção aí, preparem o caderno e caneta, lápis, para a gente poder aí começar as nossas questões, tá bom? Então, vamos lá. Que parte do dia acontecem essas situações abaixo? A primeira é a primeira escovação, hora de brincar e a hora de dormir. Então, vou dar um tempinho para vocês aí pensarem e verem qual é a parte do dia que vocês fazem isso, e já já eu pego a resposta com vocês. Vamos lá? E aí, já conseguiram responder? Todo mundo já respondeu direitinho? Muito fácil, não é isso? Então, vamos lá. Que parte do dia acontece essas situações abaixo? A primeira escovação. Então, a primeira escovação, primeira vez que você escova o dente no dia, que hora que acontece? Pela parte da manhã, da tarde ou da noite? Ah, beleza. Então, já sabemos aqui que é pela parte da manhã, não é isso? Então, assim, a hora de brincar é manhã, tarde e noite. Que hora que vocês brincam? Aí é uma resposta um pouquinho pessoal, né? Porque muitas vezes vocês vão brincar pela manhã, ou vão brincar pela tarde, ou pela noite. Então, pode ser uma das três. Essa daí fica para vocês responderem para a professora de vocês, quando ela perguntar, tá bom? E a hora de dormir, já dissemos que a hora de dormir é o quê? É no final do dia. No caso, o final do dia é a noite. Perfeito, noite.
tá? Então, aqui nas respostas, a primeira escovação é pela manhã, a hora de brincar aí, vocês que dizem para a professora de vocês, e a hora de dormir é à noite, não é isso? Então, vocês viram aí que o cronograma é esse, né? Deu para entender direitinho essa questão? Tranquilo, né não? Então, vamos aí passar para a próxima? Vamos lá. Relacione manhã ou tarde nos acontecimentos abaixo, tá? Vocês estão vendo aí vários acontecimentos, que é a Ormina aí andando de bicicleta, tem outra imagem aí, e tem outra imagem dele lanchando, tá? Então, vocês vão relacionar manhã ou tarde nessas questões, certo? Vou dar um tempinho para vocês responderem, já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, já conseguiram responder? Olharam bem para as imagens aí já? Se não, vamos responder juntos agora, não é isso? Vamos lá? Então, relacione manhã ou tarde nos acontecimentos abaixo. Estamos vendo aí que tem uns meninozinhos andando de bicicleta, né? Só que tem um horáriozinho embaixo, acho que não dá para vocês enxergarem. Mas o horário que tem dizendo assim aqui embaixo, ó. 15 horas aqui, ó. 15 horas do dia. Como eu falei para vocês, o dia ele funciona de 0 horas até 24 horas, não é isso? Então, se ele diz que é 15 horas, então já passou da primeira parte do dia, não é isso? Que é a primeira parte, no caso, né, quando o sol nasce pela manhã, às 6 horas, é manhã. Então, até meio-dia ainda é manhã. Depois de lá é o quê? Perfeito. Então, se não é manhã, eles estão aí brincando de bicicleta à tarde. Então, aqui, tarde. De tarde, não é isso? Vamos lá, agora tem um meninozinho aqui comendo um sanduíche. Tá alegre ele aqui com esse sanduíche na mão. Aqui tem dizendo embaixo que o horário é 10 horas, tá? 10 horas. Então, se é 10 horas, então ele está lanchando, não é isso? E o lanche dele é pela manhã ou pela tarde? Perfeito, se é 10 horas ainda, é pela manhã, né não? Então, ele está lanchando aqui, ó. Pela manhã. E nós temos aqui o último menino, tá se espreguiçando aqui e tudo mais. Então, se ele está se espreguiçando, o sol está saindo na janela, ele está fazendo o que? Ele está acordando. Então, a gente acorda que horas? Manhã ou tarde ou noite? Beleza, pela manhã, não é isso? Agora, eu queria ver com vocês o seguinte. Se a gente fosse colocar numa ordem cronológica, certo? Como é que seria? Como é que ia ficar? A ordem cronológica é o quê? A primeira coisa que ele fez até a última coisa que ele fez. Vamos aí agora completar com 1, 2 e 3. Qual era a primeira coisa que ele fez aqui no dia? Qual foi? Olhando para as imagens. Vamos lá. Perfeito. Então, a primeira coisa do dia que ele fez foi acordar, não é isso? Depois, né, apareceu o quê? Apareceu aqui dele o horário do lanche, não é isso? Que é o 2, ó. E por último, né, à tarde, ele estava o quê? Brincando. Então, essa aí é a sequência cronológica dele a partir dos horários que ele fez. Tá bom? Deu para entender direitinho? Tranquilo? Tudo certo? Todo mundo acertou? Olha, vamos lá, a professora de vocês vai corrigir a tarefa aí, vai ver, tá? Então, fiquem ligados, tá bom? Então, atenção aí para a nossa próxima questão, tá? Vamos lá. Nós temos agora aqui, ó, ordene e relacione os horários
aos acontecimentos, tá bom? Então, relacional, vocês vão aí ligar ou vão colocar a ordem 1, 2 e 3 e 4 na figura, tá certo? Atenção na figura, tá bom? Olhem aí o que ele está fazendo, vejam os horários direitinho, para vocês relacionarem os horários que ele fez a cada uma das coisas aí, tá bom? Então, vejam direitinho, já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, conseguiram responder? Tá todo mundo sabendo já aí direitinho? Então, vamos aí agora olhar as figuras aí pra gente ver, né, e relacionar primeiro, né, ligar, e depois a gente vai aí colocar na sequência, não é isso? Então, vamos lá. Ordene e relacione os horários aos acontecimentos. Primeiro acontecimento, ele tá aqui, ó, bocejando, solzinho na janela e tal, então... O que vocês acham aí de qual hora que ele acordou? Beleza, então é o primeiro acontecimento. Ele acordou aí às 6 horas, não é isso? Agora vamos lá. Aqui ele está comendo umas torradas, tem uma bananinha, tem uma maçã, não é isso? Vamos saber agora qual é o horário que ele fez isso. Esse aí tá parecendo mais com o quê? Ó, tem um sol lá fora, tá parecendo mais com... Isso mesmo, tá parecendo mais com o café da manhã, não é isso? Se ele acordou às 6, o café da manhã dele vai ser mais ou menos que horas? Vai ser aí às 7 horas, né não? Aí agora nós temos ele no parque e ele comendo. Só que se a gente for olhar a hora... Né, se a gente for olhar a cena toda, onde ele está comendo, aparece o que lá na janela? O sol ou a lua? Ah, beleza, então aparece a lua. Se aparece a lua, então é a noite. Então já é o horário já depois de o quê? 18 horas, que é o horário que o sol, né, se põe. Então se é depois de 18, então qual dos dois horários que está faltando é depois de 18? Ah, beleza, então... Tem aqui o horário de 19 horas. Se esse aqui, ele comendo, é 19 horas, o último ele brincando, ele brincou às 10 horas. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele fez no dia foi o quê? Né? Já vimos aí mais ou menos que está quase na sequência, né? Ou está na sequência? E aí, o que vocês me dizem? Está na sequência ou não está na sequência? Ah, então tá na sequência. Então vamos lá. Primeira coisa que ele fez no dia foi o quê? Acordou pela manhã, não é isso? Depois ele tomou café. Depois ele foi brincar. E à noite ele estava jantando, não é isso? Foram os 4 acontecimentos que aconteceram, tá certo? Nesta parte do dia dele, tá? Falta mais coisas? Falta. Só que aí... foi só a parte que ele colocou aí na questão, tá bom? Então, nós temos que saber o quê? Saber colocar na ordem cronológica dos fatos que vão acontecer. Tanto saber se é pela manhã, se é pela tarde, se é pela noite, para a gente poder estar aí atento. E quem diz isso pra gente é o nosso relógio, não é isso? Então, o relógio, ele fala muito pra gente sobre o tempo, ele já diz muita coisa pra gente poder saber o horário das nossas coisas, não é isso? O horário das nossas coisas é muito relativo, porque cada um tem o seu horário de fazer aquilo.
mas a maioria das pessoas segue um padrão, né, da manhã, da tarde e da noite, não é isso? Então, pessoal, deixa eu apagar aqui para vocês, dê para todo mundo fazer, não é isso? Então, seguinte, essa aí foi a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que tenham gostado, aprendido muito sobre a ordem cronológica, né, do tempo, não é isso? A gente está vendo medida de tempo, a gente utiliza muito relógio para fazer esta ordem cronológica, tá certo? Então, sigam ela, tá? Estudem bastante, tá bom? E fiquem ligadinhos, que a gente vai ter ainda mais uma aula, tá certo? Não saiam daí não. Um abraço a todos e até logo, tá bom? Tchau, tchau.